muito bem-vindo aqui ao meu canal. Mais uma vez a gente aqui pela manhã, eu passando aqui no escadão e hoje eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês. E vim aqui mais uma vez, primeiro porque eu gosto muito desse local, um local legal para a gente estar conversando, passeando, trocando essa ideia, conversando sobre isso, né? O que a gente tem aqui para falar hoje é sobre essa intolerância religiosa que está acontecendo. Nós podemos ver aí nas redes sociais essa intolerância horrível que tem acontecido e principalmente agora, essa semana, se deu esse fato dessa pessoa se levantar falando contra Ogum. Ogum, para quem não sabe, é um orixá do candomblé, um orixá da Umbanda. O orixá é o quê? Ele é um deus, assim como o deus que você acredita, não tem diferença alguma. E se levantou um estúpido, um idiota, um ignorante, falando um monte de aberração e atrocidade contra esse orixá, contra esse deus de uma outra religião, sem o menor pudor, fazendo ligações esdrúxulas, estúpidas, se referindo a um Deus vingativo, um Deus maldoso, um Deus que podia manipular a cabeça das pessoas para que as pessoas fizessem mal às crianças que estão na escola. Um absurdo, uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa realmente de uma pessoa que ele não pensa com a cabeça dele está cheia de merda. É só isso que dá para pensar de um ser humano desse. Então nós não podemos de maneira nenhuma aceitar esse tipo de intolerância religiosa, sabe? É errado aceitar esse tipo de intolerância religiosa. Eu hoje vou mais tarde falar com vocês com calma. Eu quero sentar de frente para vocês para estar falando justamente sobre esse assunto, porque é um assunto que merece uma certa explicação, merece um certo, sabe, uma certa determinação em explicar realmente o que está acontecendo. Nós não podemos viver dessa maneira. Tem lugar para tudo, tem lugar para todo mundo, tem lugar para toda forma, jeito, consciência, religião, o que você quiser acreditar. É um direito seu, ninguém pode tocar nisso, ninguém pode mexer nisso. Ninguém ia gostar que falassem de A, de B, de C, não. Mas dessa vez estão tocando com os nossos irmãos, estão mexendo com o Umbanda, com o Candomblé, com as religiões de matriz africanas. Eu sou um cristão convicto, mas eu abomino isso que é feito. Então, mais tarde vamos conversar sobre isso. Eu vou continuar esse vídeo depois, mas eu queria começar ele aqui, principalmente no dia de hoje, que olhe para o céu. Está um dia cinza, um dia realmente para conversarmos sobre isso. Hoje não é um dia ensolarado, é um dia para nos levarmos a ter esse momento de consciência, para a gente pensar, para a gente refletir que intolerância religiosa é inaceitável. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Você é especial aqui. Que bom que você está aqui. Hoje estamos aqui para falar um assunto muito sério. A gente está aqui para falar justamente sobre intolerância religiosa. Um absurdo, né? A gente tem que falar sobre isso, pleno 2000 e lá vai, a gente tem que falar sobre intolerância religiosa. Chega a ser ridículo isso, mas devido aos acontecimentos que vem acontecendo, a gente não pode se calar, a gente não pode deixar isso ficar parado, deixar isso ficar... Pela manhã, hoje, eu já comecei o vídeo fazendo a primeira parte do vídeo lá no escadão, que eu tive aquela primeira conversa com vocês. Mas eu fiz alguns anúncios aqui, alguns apontamentos aqui, que eu preciso debater com vocês isso. Porque isso não pode ficar assim, isso é errado. Veio um Zé Mané aí a público falar um monte de porcaria, um monte de besteira contra um orixá chamado Ogum, né? E aí a gente se pergunta, meu Deus, tá errado qualquer coisa, porque o manifestar de Deus é o manifestar de Deus. O que são os orixás? Os orixás são deuses das matrizes africanas. Deus Todo-Poderoso se manifestou na terra toda, para todas as pessoas, sabe?
Lá nos maias, através dos deuses dos maias, lá na África, através dos deuses da África, lá no Japão, através dos deuses do Japão, e assim foi. E em todos os outros lugares Deus se manifestou. Então vem esse maluco falar que Ogum, que é um orixá guerreiro, que ele é o culpado por fazer um monte de coisa, um monte de atrocidade, porque é um orixá guerreiro. Orixá guerreiro, um deus africano guerreiro. Então a gente esquece do Thor. Thor era um deus da mitologia nórdica, guerreiro. Então, não pode ser ele o culpado? Não, tem que ser Ogum. Ah, legal. Outra coisa, e Ares? Ares era o deus guerreiro da mitologia grega também. Não pode ser ele o culpado? Não. Mas por que não? O homem segundo o coração de Deus foi um homem chamado Davi. Davi foi o maior guerreiro do exército de Israel. Tão pica que quando o sogro dele, que era o atual rei, chegou e falou: tu quer a mão da minha filha? Quero. Então é o seguinte, eu quero 300 prepúcio. Aquilo era impossível, ninguém conseguia fazer aquilo. Davi olhou e falou assim: molinho, nego velho, deixa com o pai aqui que eu vou. Ele foi lá, arrebentou 300 caras no pau, matou os caras e arrancou a chapeleta dourada de 300 caras e jogou na frente do rei. Falei: agora, tua filha é minha? Esse homem é um homem segundo o coração de Deus. E esse cara vai se levantar para falar merda de um Deus guerreiro, de um orixá guerreiro, que é a manifestação de Deus na terra. Entenda, Deus havia várias formas de se revelar para a humanidade. E uma delas foi essa. Aquela tribo, que era uma tribo guerreira, teve um encontro com Deus através de Ogum. A outra tribo, que vivia na margem do rio, que tinha um rio de águas calmas, cristalinas e nada faltava, teve a sua manifestação de Deus através de Oxum. Num outro canto, mais além, na beira do mar, uma tribo que vivia das coisas do mar, teve a sua manifestação de Deus através de Iemanjá. Isso tudo é Deus, é o manifestar da espiritualidade na nossa vida. E nós temos que ser abertos o tempo inteiro para entender que Deus se manifesta do jeito que Ele quiser, não do jeito que você quer, não do jeito que a sua cabecinha ridícula, anestesiada pensa. Então nós temos que nos posicionar totalmente contra a intolerância religiosa. Nós não podemos aceitar a intolerância religiosa de jeito nenhum, em qualquer religião que seja. Ninguém pode menosprezar o outro pela sua religião. E sim, nós temos que nos unir como irmãos, como lá no Escadão eu falei no começo do vídeo. Nós somos todos irmãos. Quando Deus Todo-Poderoso, que todo mundo fala, criou Adão e Eva, Ele deu o sopro. Ou seja, o seu eu, o seu espírito dentro do ser humano. Então todos nós somos filhos de Deus. Tem uns idiotas por aí que acham que existe uma diferença entre filho de Deus e criatura de Deus, que eles vão para o inferno. O que acontece é o seguinte: todos nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Criador do universo. E todos nós somos pequenos deuses. Porque nós cocriamos o universo à nossa volta. E isso é respeitar o próximo, é respeitar o outro. Eu tenho orgulho de ser cristão, muito orgulho, porque eu sou um cristão verdadeiro, um cristão que acredita no Jesus Cristo da primeira igreja, aquela igreja do primeiro século, não essa igreja esquisita por aí que tem até um templo de 100 milhões de dólares aí, Jesus num templo, isso é ridículo. Bom, pensem comigo, Ogum é Deus e deve ser respeitado como Deus. Aceite, dói menos. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Você não está inscrito ainda, se inscreva,
deixe seu like, deixe seu comentário. Quero muito ouvir seu comentário, ainda mais se for um comentário babaca. 7 espadas pra me defender, tenho Ogum em minha companhia. Tenho 7 espadas pra me defender, eu tenho Ogum em minha companhia. É meu pai, Ogum